Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Se Ensinando, o grupo de extensão e divulgação científica da FHO. Meu nome é Felipe Zanetti. Meu nome é Mariana e nós somos do curso de Ciências Biológicas e você está em mais um vídeo do Se Ensinando, um grupo de divulgação científica aqui da FHO. E o tema do vídeo de hoje é sobre a dengue, que apesar de ser um tema muito falado e muito discutido nos dias atuais, ainda é muito necessário. Isso porque o número de casos e o número de óbitos continua aumentando cada vez mais. Então fica aqui no vídeo para você aprender um pouquinho mais sobre esse tema e como lidar com a epidemia dessa doença. Bom, a dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que está afetando as Américas e, infelizmente, submetendo o Brasil à maior epidemia de todos os tempos nas nossas terras. Você sabia que mudanças climáticas, falta de saneamento básico e a resistência dos mosquitos a inseticidas são fatores que agravam essa crise sanitária? Bom, a nossa região tem um clima tropical, que é conhecido principalmente por calor e umidade. E essas condições específicas promovem um ambiente muito propício para o desenvolvimento dos mosquitos vetores de doenças como a dengue. E é por isso que em países do sul global, geralmente essas doenças são muito recorrentes. Mas a biologia não é uma ciência exata. Até porque um dos fatores que vem chamado a atenção de pesquisadores é que países de clima temperado também estão tendo um aumento no número dos casos. Atualmente nas Américas, o Brasil é o país que mais notifica casos de dengue, sendo uma das principais doenças infecciosas no país e, com certeza, um dos principais problemas de saúde pública. Estudos têm relacionado o aumento de casos no Brasil com a circulação de mais de um sorotipo, ou seja, os tipos da doença, as variações da doença, no nosso território. E isso também interligado ao aumento de pessoas que desenvolvem a forma mais grave da doença. Além disso, o principal vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, tem se adaptado mais a regiões metropolitanas, enquanto o Aedes albopictus, que é outro mosquito, vem se adaptando mais a regiões de clima temperado. Ainda assim, também há casos de pessoas que viajam de uma região a outra estando contaminadas e agravam a proliferação dessa doença. Isso é, pelo mundo todo. Se as condições climáticas favorecem o aumento da população desse mosquito, pode-se afirmar que as mudanças climáticas alteram o ciclo de vida e a distribuição geográfica desses animais. Quanto mais alta é a temperatura no ambiente, mais rápida é a reprodução dos mosquitos. Isso também aumenta a quantidade de picadas que as fêmeas realizam, afinal são elas que vêm aí para tomar o nosso sanguinho. De qualquer jeito, isso encurta o tempo de incubação do vírus no organismo do mosquito, o que aumenta as taxas de transmissão da doença. No Brasil, alguns estudos apontam que mudanças na temperatura, na urbanização e na circulação do vírus foram os principais responsáveis pelo aumento nas taxas de contágio no centro do país. E essas áreas que antigamente eram consideradas muralhas, barreiras para o vírus por causa da altitude, hoje em dia são pontos críticos de transmissão. E isso revela que a distribuição da doença está intimamente ligada com as mudanças climáticas, o que sugere um novo desafio para a saúde pública poder de novo controlar essa doença. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o vírus. O vírus da dengue ele é chamado de dengue, que do inglês significa Dengue Encephalitis Virus, e ele pertence à família Flaviviridae, que é a mesma família ali do vírus da febre amarela e do Zika, por exemplo. E ele também pertence ao gênero Orthoflavivírus. Ele é um vírus de RNA de fita simples e positiva, que vai agir como um RNA mensageiro, que é traduzido diretamente para poder gerar uma sequência de aminoácidos. Aqui no Brasil a gente possui 4 sorotipos, DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4. Para apresentar uma diferenciação na sua composição, se o indivíduo ele for contaminado com um sorotipo, ele não vai desenvolver anticorpos necessários para combater os demais sorotipos. Então, o indivíduo ele pode ser contaminado 4 vezes com a doença. Outra coisa importante de mencionar é que a dengue ela é considerada uma arbovirose. Tá, mas o que isso significa? Bom, arboviroses são aquelas doenças transmitidas por artrópodes, que no caso da dengue é um mosquito hematófago, que são aqueles mosquitos que se alimentam de sangue. No caso, os mosquitos do gênero Aedes aegypti. Essa é uma doença que ela também apresenta 2 ciclos diferentes. O ciclo enzootico, também chamado de ciclo silvestre, e o ciclo urbano. Vamos começar falando com o ciclo enzootico.
Bom, ele, como eu mencionei com vocês, ele também é chamado de ciclo silvestre. Portanto, ele acontece mais em florestas. E ele também é um ciclo fechado, porque envolve basicamente o mosquito e os primatas. O mosquito se alimenta do sangue de um primata contaminado e quando ele vai picar para poder se alimentar de outro primata, ele acaba transmitindo essa doença. Então fica ali no ciclo fechado. Já o outro ciclo, ele é chamado de ciclo urbano. Esse sim atinge diretamente os seres humanos, que a fêmea do mosquito se alimenta de um indivíduo que está em estado de viremia. Estado de viremia é um dia antes dos sintomas aparecerem até o 6º dia dos sintomas. Então a mosquita ela vai se alimenta desse indivíduo e quando ela vai se alimentar de um novo indivíduo, ela vai transmitir a doença para essa nova pessoa. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o vetor, mas eu queria saber, você sabe o que é um vetor? Vetor é um organismo que transmite um agente patogênico de um ser para outro ser. E no caso da dengue, nós estamos falando de 2 principais vetores. O primeiro deles é o Aedes aegypti, que é o principal vetor aqui no Brasil, e ele também se distribui em diferentes regiões tropicais e subtropicais. Ele apresenta um porte pequeno, coloração preta e branca e hábitos diurnos, mas ele também pode picar em qualquer hora do dia, qualquer horário do dia. Ele também apresenta hábitos endofílicos, ou seja, ele habita dentro das residências, onde ele fica ali procurando um local de água limpa e parada para poder fazer a deposição de seus ovos. Outra característica interessante de mencionar é que ele consegue interromper a sucção de sangue, ou seja, ele consegue picar várias pessoas num curto espaço de tempo, podendo transmitir a dengue para diferentes pessoas numa mesma residência. O segundo vetor é o Aedes albopictus, que se distribui por todo o globo, exceto na Antártica. E diferente do Aedes aegypti, ele apresenta hábitos mais silvestres e até fica em volta de residências, mas ele não tem preferência necessariamente por seres humanos. Essa espécie de mosquito, ela tem se adaptado a regiões de climas temperados, ou seja, regiões de climas mais frios, como diversos países da Europa, por exemplo. Muito se fala sobre os sintomas da dengue, mas em muitos casos a dengue é assintomática. As pessoas que apresentam sintomas variam entre um estado febril até sintomas mais graves, como hemorragia e choque. Bom, o quadro clínico da dengue é dividido em 3 fases. São elas a aguda, a crítica e a fase de regressão. A fase aguda ocorre após o período de incubação, que é o intervalo entre a picada do mosquito e o aparecimento dos primeiros sintomas. É aí que aparece febre, dor muscular, dor de cabeça, atrás dos olhos também. Também aparecem náuseas, vômitos, manchas vermelhas ou roxas na pele, até sangramento nas gengivas, por exemplo. E também em outros lugares de punção venosa. Nos exames laboratoriais, a gente percebe uma queda nos glóbulos brancos, nas plaquetas e um aumento nas enzimas do fígado. Olha, essa fase assemelha muito a dengue e a outras arboviroses, como a leptospirose, a hantavirose e a rickettsiose. Por mais que a dengue não apresente sintomas respiratórios, nessa fase é muito comum confundir ela com uma gripe ou simplesmente uma virose. Essa fase da doença dura entre 2 e 7 dias. Na maioria dos casos, a recuperação e a melhora vem muito facilmente, sem nenhuma complicação, mas em alguns casos a fase aguda é seguida pela fase de convalescência, que aí pode durar até alguns meses. Em seguida nós temos a fase crítica. Essa fase se inicia com a diminuição da febre, e também com a saída de líquidos e proteínas do sangue. E nesse estágio podem ocorrer hemorragias, com manchas roxas na pele, sangramentos nas gengivas e no trato gastrointestinal também. A falta de líquido no sangue pode causar um choque hipovolêmico, que é configurado como pressão baixa, baixa circulação de sangue no organismo, o que afeta assim os órgãos vitais. Também tem a diminuição no pH do sangue, que torna ele mais ácido, e pode, em casos mais graves, acarretar uma falência múltipla de órgãos. Mas essas manifestações estão ligadas à forma mais grave da doença. Por último, nós temos a fase de regressão. A recuperação acontece de 2 a 3 dias, com a normalização da pressão sanguínea e a amplitude no pulso. Tem também uma reabsorção dos líquidos que foram extraviados, o que normaliza as taxas do hematócrito e acaba diminuindo os sintomas gastrointestinais. Alguns indivíduos ainda podem apresentar alguns sintomas, como vermelhidão na pele, coceiras em regiões mais periféricas do corpo,
que nem as palmas da mão, e também podem acarretar sintomas de fraqueza ou até de depressão, e esses sim também podem durar meses. E também é importante falar que o termo dengue hemorrágica não é mais utilizado desde 2009. Hoje em dia, o termo correto utilizado pela OMS é dengue grave. Só isso. A avaliação e os exames que comprovem a presença da doença são sempre muito importantes. Então vamos entender um pouquinho melhor como funciona a abordagem clínica e o tratamento da dengue? A primeira etapa é identificar qual é a fase que o indivíduo se encontra da doença. E também identificar se tem a presença de alguma comorbidade ou algum sinal alarmante. E para o primeiro momento também não é necessário saber qual é exatamente o sorotipo que o indivíduo contraiu. Isso porque é necessário se iniciar o tratamento o mais rápido possível para poder evitar a evolução da doença para uma fase mais grave. Já para o diagnóstico, é necessário obter informações sobre possíveis viagens que o paciente tenha feito e também fazer uma análise física, observar ali o estado de consciência, os níveis de hidratação, a respiração, se tem alguma dor abdominal e até mesmo se tem a presença de hemorragia. Os pacientes com dengue eles podem ser enquadrados em 3 grupos. O primeiro é o grupo A, que são pacientes que não apresentam comorbidades e também não apresentam nenhum sinal alarmante. E o tratamento inicial é feito ali no ambulatório e é recomendado a hidratação e o uso de medicação prescrita pelo médico. E também é recomendado que o paciente volte ali diariamente no ambulatório para poder fazer as reavaliações necessárias. O segundo grupo é o grupo B, que são aqueles pacientes que apresentam algum sinal de alarme e precisam de um acompanhamento de no mínimo 48 horas, ou pacientes que apresentem também alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes, anemia falciforme, entre outros. Também se enquadram nesse grupo pessoas que apresentem ali questões sociais ou que tenham sua residência muito longe de uma unidade de saúde. Então, eles também se enquadram aqui no grupo B. Se no momento da reavaliação os pacientes apresentarem uma estabilidade nos exames e também uma ausência nos sinais de alarme, eles recebem alta e continuam seu tratamento a domicílio, igual no grupo A. O terceiro e último grupo é o grupo C. E o paciente que está classificado nesse grupo precisa de atendimento de urgência e ou cuidados intensivos. Também, para esses pacientes, é necessário uma hidratação intravenosa. Isso porque eles correm sérios riscos de apresentarem um choque hipovolêmico. Caso haja uma melhora depois dessa hidratação, novos exames são feitos e após a aprovação médica, os pacientes passam a se realocar para o grupo B. Caso ainda permaneça essa instabilidade, novos procedimentos são cogitados, como por exemplo a transfusão sanguínea em caso de hemorragia. Por fim, vamos falar um pouquinho de medidas de prevenção. Uma das principais medidas recomendadas pela OMS é o controle dos reservatórios que servem como criadouros do mosquito. Ou seja, objetos que acumulam água, como vasos, pneus, baldes, lixo a céu aberto e tantos outros. Essa medida evita que os mosquitos utilizem os reservatórios para botar ovos. Mas isso, é claro, a gente está pensando na criação. Com o mosquito já adulto, as principais medidas são as que a gente já conhece, ou seja, inseticidas, aquela boa e velha chinelada, mas para as larvas também existem os larvicidas e o controle biológico. Olha, são várias as dificuldades que a gente tem para o controle do vetor. Como a crescente resistência dos mosquitos e larvas a inseticidas e, enfim, produtos para eliminar eles, a falta de interesse político em eliminar o vetor e a expansão urbana desordenada, principalmente em bairros que estão em condições precárias e, claro, a falta de fiscalização em indústrias. Por isso que as campanhas de conscientização têm tanta importância. Elas ajudam a população a entender como eliminar os criadouros, quais são os sintomas da dengue e qual é o momento certo de procurar, por exemplo, uma unidade de saúde para não sobrecarregar o sistema que também é precário. Olha, e as medidas públicas são extremamente essenciais, tá? Coleta regular de lixo, incentivo às campanhas de conscientização também, não dá para esquecer. E não podemos nos esquecer da nossa querida vacina, que foi desenvolvida e aprimorada nos últimos anos. Mas olha, isso é tema para outro vídeo. Fique atento às nossas redes sociais para se manter atualizado. Compartilhe essas informações com outras pessoas, para poder ajudar elas. E a gente se vê num próximo vídeo. Afinal, nós continuaremos se ensinando.